Amados irmãos e amadas irmãs, hoje iniciaremos o estudo do capítulo 3 do livro de Apocalipse, que abrange os versos 1 a 22, a partir da carta que o Senhor Jesus endereçou à igreja de Sardes, que corresponde à era da igreja de mesmo nome. Em seguida, futuramente, analisaremos a carta Era de Filadélfia e, por fim, completando o exame do capítulo, analisaremos a igreja de Laodiceia, que expressa a era atual que nós vivenciamos na igreja. Nesse momento, considero extremamente relevante abrir um pequeno parêntese para fazer uma sugestão, especialmente às pessoas que ainda não integram a congregação da Igreja de Deus do Sétimo Dia e que vierem a assistir a este vídeo, quando for publicado. O resumo que estamos apresentando, como já foi salientado, lastreia-se na monumental apresentação realizada pelos amados irmãos Flávio e Gilberto, sob a forma de uma playlist contendo 28 vídeos, totalizando mais de 50 horas de explanação, em que a exegese do livro de Apocalipse é minuciosa e profundamente abordada em consonância rigorosa com a metodologia historial adotada pela Igreja de Deus. Devo ressaltar também que esse trabalho, que reputo ingente dos citados irmãos, se fundamentou estritamente nos ensinamentos da sã doutrina, alicerçados por chaves bíblicas sólidas e irrefutáveis, e reforçados pelos eventos da história humana, de acordo com a bibliografia insigne e chancelada que exibiram. Nós vamos deixar nos comentários desse vídeo alguns links de acesso. Por exemplo, o link de acesso a essa playlist, denominada Revelando o Apocalipse, contendo os 28 vídeos, e também aproveito o ensejo para sugerir às pessoas que querem ou que almejam ir além e mergulhar de maneira mais intensa na sã doutrina contida na Bíblia Sagrada, com a recomendação de assistir também à playlist Heresias da Babilônia. Salvo equívoco de minha parte, são 18 vídeos, na qual os irmãos Flávio e Gilberto apontam as deturpações doutrinárias e mostram o caminho puro e verdadeiro. Deturpações essas que a palavra de Deus sofreu e vem sofrendo. Também deixaremos esse link nos comentários do vídeo. Agora, seguindo em frente e mantendo a sistemática que vimos adotando até agora, neste estudo chamado Resumo Sinóptico do livro de Apocalipse, revisaremos rapidamente os pontos cruciais atinentes à igreja de Tiátira, ou Tiatira, antes de adentrarmos no tema desta noite, que é a carta, ou era, da igreja de Sardes. Iniciando essa súmula bem breve, e a título de ratificação e consolidação, gostaria de recordar a estrutura das cartas às 7 igrejas. Como já foi explicado, todas as cartas obedecem a um roteiro com pequenas variações. O que está contido nesse roteiro? A igreja destinatária da carta, a apresentação do Senhor Jesus, eventuais observações que ele ocasionalmente faz,
elogio, se o fizer, repreensão, mas contendo crítica construtiva para a edificação da igreja, eventuais soluções para resolver as falhas, alguma ameaça ou alerta ou advertência, a enunciação da abrangência e a promessa que ele faz para quem vencer. Entrando no resumo da carta à igreja de Tiátira, ou Tiatira. Como sabemos, essa era tiatirense abrange o período aproximado de 538 a 1517, depois do Mashiach, e está contida nos versos 18 a 29 do capítulo 2 do livro de Apocalipse. A palavra Tiátira tem vários significados possíveis. Dois deles, os mais propalados, os mais aceitos, são sacrifício de contrição e odor de aflição. Nessa carta, o Senhor Jesus apresenta-se como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e faz, logo no segundo verso da carta, uma observação tremenda, poderosa, afirmando: conheço tuas obras e teu amor, fé, serviço, numerosas obras e a perseverança. E declara que sabe que as últimas obras são maiores do que as primeiras. Essa expressão, últimas obras maiores do que as primeiras, deve ser bem entendida. Na verdade, é um grande elogio feito pelo Senhor Jesus e uma clara demonstração do incentivo e do otimismo que Deus faz e tem para com seus servos verdadeiros. Em Efésios 4:12, nós aprendemos que o Evangelho destina-se ao aperfeiçoamento dos santos. Logo, podemos inferir que não somos perfeitos, mas podemos aperfeiçoar-nos mediante o aprendizado e a prática do Evangelho. Uma das máximas do Evangelho poderia ser expressa da seguinte forma: se esse eu aí vale para qualquer um de nós, viver o Evangelho hoje, deverei ser melhor do que fui ontem. E amanhã, continuando a viver o Evangelho, deverei ser melhor do que fui hoje. Esse é o sentido da frase. As tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Um aperfeiçoamento progressivo, contínuo. Então, como vimos, essa igreja de Tiátira foi elogiada pelo Senhor Jesus por tudo que já citei e por ter avançado na retidão, progredindo nas obras da justiça. Lembrando que na vivência evangélica não pode haver estagnação e muito menos aposentadoria. Aquelas pessoas que são ociosas, preguiçosas, mornas e medíocres serão riscadas, cortadas e atiradas fora, como veremos. A título de repreensão, o Senhor Jesus encontrou pouca coisa junto à igreja de Tiátira, a não ser a idolatria e a fornicação induzidas pela figura, pela tipificação de Jezabel. E o Senhor Jesus faz uma promessa que dará a cada um segundo suas obras e pede que seja retido aquilo que se tem até que ele venha. E afirma categoricamente que ao que vencer dará poder sobre as nações. O poder que ele recebeu do Pai
celestial será compartilhado com o vencedor. E a abrangência é para todas as pessoas que tenham ouvidos, ou seja, todas. Então, o Senhor Jesus inicia sua apresentação trazendo, estou agora detalhando um pouquinho o que já foi falado. 3 características sobre si. Ele é o Filho de Deus, seus olhos são como chamas de fogo e seus pés são semelhantes ao latão reluzente. Então a gente percebe que, em primeiro lugar, ele fala da sua natureza, de quem ele é. Depois, assevera ser aquele que vê tudo, com seu olhar penetrante, do qual nada pode escapar. E, em terceiro lugar, cita também seus pés, comparando-os ao latão reluzente, possivelmente embutindo a ideia de pés fortes, prontos a esmagar seus inimigos. Mas, quem sabe também, dando pista sobre sua verdadeira cor. Ele deixa claro que não podemos esconder nada de seus olhos flamejantes e que conhecia a fé, a perseverança e o ministério em Tiátira, assim como também conhece a nossa fé, nossa perseverança e nosso ministério, que são elementos fundamentais, indispensáveis, diria eu, para uma igreja viva. O Senhor Jesus não tem uma mera opinião a nosso respeito. Ele vai muito além. Ele é o único que detém o diagnóstico preciso e verdadeiro sobre nossas vidas. Por isso, ao sondar nossos corações, ele diz nessa mensagem à igreja de Tiátira, que vale para todas as demais, que sabe que os seus integrantes não permaneceram inertes na fé. Pelo contrário, seguiram submissos aos seus ensinamentos, crescendo progressivamente na prática de boas obras, comunhão com ele, fé e amor. Nesse contexto, não perderam seu primeiro amor, ao contrário do que aconteceu com os efésios. É triste pensar que, por ser tão comum a perda do primeiro amor, nós pensamos que sua perda chega a ser até mesmo inevitável. Mas isso não é verdade. Pelo menos em Tiátira, pois ali havia sacrifício e contrição, submissão ao amor de Deus. A cidade de Tiátira, como sabemos, estamos apenas recapitulando, além de abrigar diversos cultos pagãos e ter uma postura idólatra expressiva e predominante, tinha a característica também de possuir uma grande quantidade de divindades, assim chamadas, com 200.000 aspas, pagãs femininas. E nesse contexto, o Senhor Jesus cita Jezabel, não como uma entidade pagã, mas fazendo uma referência direta a Jezabel da primeira aliança. Observemos que a degradação da igreja se inicia em Éfeso, atinge o apogeu na igreja que vamos estudar mais à frente, a igreja de Laodiceia, sendo Jezabel considerada a mãe espiritual de todos os que seguem doutrinas libertinas, antibíblicas e pagãs. Ou seja, Jezabel é um símbolo do apodrecimento moral e espiritual promovidos principalmente pelo Império Papal no período da Idade Média. Essa analogia envolvendo o nome Jezabel é baseada na história da figura bíblica de mesmo nome, que, como nós sabemos, era filha do rei dos Sidônios e foi esposa de Acabe.
era uma mulher ímpia e profundamente promíscua. E também é importante lembrar que, embora o Altíssimo Deus não aprovasse casamento de pessoas israelitas com praticantes de paganismo, essa ordenança foi desobedecida pelo rei Acabe, o que acabou resultando, evidentemente, em ruína moral, espiritual e social no reino de Israel. Isso porque Jezabel praticou várias obras detestáveis aos olhos de Deus, como, por exemplo, a introdução da idolatria em seu povo, incentivando e consolidando vários cultos idólatras e ainda perseguindo e condenando à morte os servos fiéis do Deus de Israel, o único Deus vivo e verdadeiro, Iá. Nessa carta, o Senhor Jesus buscava ensinar a essa igreja em Tiátira, alertando-a sobre o fato de que Jezabel simbólica estava fazendo com que irmãos e irmãs seguissem a velha doutrina maligna de que é possível, e nós sabemos que é impossível, servir a Deus mantendo as práticas do pecado. Vamos relembrar aqui o verso 20 de Apocalipse 2. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, diz o Senhor Jesus, a Tiatira, ou Tiátira, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Essa menção do Senhor Jesus, na verdade, é uma referência às doutrinas instituídas pelo Império Papal na Idade Média. O Senhor Jesus estava dizendo que a igreja de Tiátira estava sendo tolerante com essas práticas, que eram mal vistas, para dizer o mínimo, aos olhos de Deus. Pergunto a vocês, podemos fazer alguma comparação entre o que aconteceu lá em Tiátira com os dias atuais, em que se manifesta uma tolerância escancarada, abusiva com o ensino do pecado e a prática da amálgama das coisas de Deus com as coisas do diabo, que são absolutamente irreconciliáveis. No verso 22 dessa carta, o Senhor Jesus anuncia a grande tribulação pela qual a igreja irá passar. Grande parte desse período turbulento e sofrido será vivenciado pela igreja de Tiátira, pela era de Tiátira. Diz o Senhor Jesus: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E, na sequência, o Senhor Jesus faz uma advertência, que já mencionei, mas vou repetir para consolidar, para que os tiatirenses retenham o que têm, até que ele, Senhor Jesus, venha. Ou seja, que essas pessoas, esses crentes, guardem essa firmeza de propósito, não se deixando seduzir pelas falsas doutrinas, falsas promessas. Pois a promessa do Senhor se baseia na necessidade da permanência. Diante do Senhor Jesus, isso é muito importante, nós termos sempre firmes no coração e na mente, a neutralidade é inadmissível. Ou aceitamos a ele, ou o rejeitamos. Não há empate, não há muro para que nele a pessoa possa descansar. Isto é, nós devemos sempre permanecer na sua presença com olhos e ouvidos atentos para recebermos toda a orientação que venha da palavra de Deus. E, finalmente, o Senhor Jesus, finalizando, anuncia
uma bendita e maravilhosa promessa ao que vencer e guardar até o fim as obras dele. Com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ou seja, ele se dará a essa igreja. Ele é a verdadeira estrela da manhã. Então, ele está dizendo que nós o teremos para sempre, se permanecermos fiéis aos seus ensinamentos. Nele crendo, por ele, com ele e para ele vivendo. Assim, nós fizemos uma brevíssima recapitulação da carta dirigida à igreja de Tiátira. E agora vamos prosseguir nosso estudo, iniciando o exame do capítulo 3 do livro de Apocalipse, analisando a carta à igreja seguinte, a igreja de Sardes. A quinta carta. Essa carta está contida nos versos 1 a 6 do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Podemos já dar um milaprinho dizendo que Sardes é a igreja que vive, mas está morta. E aí vocês me perguntam, a palavra Sardes tem algum significado específico? Respondo-lhes, vários. Várias acepções são possíveis. Uma delas, que é bem característica, é o que escapou, ou o que sobrou, o que era. Também podendo ter significado de princípio de satisfação, vermelho e até sol. A título de generalidades, gostaria de dizer que nos dias em que essa mensagem do Senhor Jesus foi dirigida à congregação específica, Sardes era uma cidade imponente, populosa, a principal do reino da Lídia, que na época era um dos mais ricos do mundo. E ficava, só para a gente se posicionar geograficamente, a mais ou menos 125 quilômetros de Esmirna e pertinho de Tiátira, cerca de 48, 50 quilômetros. Lembrando que essas igrejas, localizadas nessas cidades, estavam situadas numa região da Terra que, à época, se chamava Ásia Menor. E que, nos tempos da Aliança Renovada, ou seja, na época do apóstolo João, Sardes fazia parte da província romana da Ásia. Naquela época, Roma estava sob as ordens do imperador Tibério. E essa cidade, assim como muitas outras, foi desolada por terremotos e pragas. Uma curiosidade aqui que levantei, apenas para a gente espairecer um pouco, Sardes foi construída sobre uma rocha por volta de 1150 antes do Machia, numa posição elevada, num platô de difícil acesso. E havia muito ouro por lá, num rio próximo da cidade. Hoje, só para a gente se situar, lá na região onde floresceu essa grande cidade, existe um montão de ruínas, totalmente desabitadas. A cidade era muito rica, principalmente movida pela indústria tapeceira e também era muito vivaz a prática de tráfico de escravos. Ela foi capturada pelo rei Ciro, famoso rei Ciro, que, segundo diz
a história, que talvez tenha um pouco de lenda, teria descoberto uma passagem secreta por onde ele subiu com seu exército e conquistou a cidade. Depois, Sardes foi também tomada por Alexandre Magno, foi saqueada por Antíoco IV e depois, finalmente, dominada pelos romanos. A religião, assim chamada, dessa cidade era principalmente a impura adoração da, com 200 mil aspas, deusa Cibele, entre outras. As ruínas, inclusive desse templo, ainda podem ser vistas. Então, a gente percebe o seguinte, que na era de Sardes era praticada uma adoração pagã de mulher. E lembrando que essa tal, com 200 mil aspas, deusa Cibele, usava uma chave parecida com a chave do outro deus com 200 mil aspas, Janus, que lhe dava a mesma autoridade dele. Essa chave seria a chave dos céus, da terra e dos mistérios. E é interessante a gente lembrar que os adoradores dessa figura demoníaca se feriam até que o sangue jorrasse de seus corpos. E essa prática ainda hoje é levada a efeito por uma determinada denominação religiosa que dizem estar sentindo o sofrimento do Senhor Jesus. Mas, na verdade, a origem é outra. E possivelmente aí esteja a consolidação da mariolatria, ou seja, a adoração ou veneração ou tributo a Maria, mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Hamashia. O período histórico, agora falando da era de Sardes, é estimado entre 1518, quando termina a era de Tiátira, e aproximadamente 1789, quando ocorre a chamada Revolução Francesa. Ou seja, a Igreja de Sardes passou pelo meio e pelo final da grande tribulação. Só recordando, depois nós vamos ver ou rever detalhadamente, a grande tribulação transcorreu durante 1260 anos e só veio a terminar já no final do século XVIII, 1798. Muito bem. Essa época de Sardes abarcou também o chamado movimento reformista protestante, que, na verdade, se constituiu em reforma parcial, iniciado à época por Martinho Lutero, como nós sabemos. Como o Senhor Jesus se identifica nessa carta à Igreja de Sardes? Ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, e afirma que conhece as obras dessa igreja, dizendo: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Mais tarde, o Senhor Jesus vai falar em algumas passagens sobre os sepulcros caiados, que é uma comparação parecida com essa aí, bonito por fora e totalmente apodrecido por dentro. Mas essa identificação do Senhor Jesus merece um exame um pouco mais detalhado. É mencionado que Deus tem 7 espíritos. Será? Ou essa frase simboliza a completude espiritual absoluta e perfeita do Santo Espírito de Deus? Nós sabemos
que o Espírito de Deus não são 7, mas um. Ele será sempre o mesmo e age do mesmo jeito. As 7 mensagens, ou 7 mensageiros, também terão o mesmo Espírito e ensinarão a mesma palavra e terão o mesmo poder. E se a igreja é a verdadeira igreja, e é assim que nós entendemos a igreja que integramos, ela terá o mesmo Espírito e a mesma palavra e atos do poder que tinham lá na época de Pentecostes. Essa expressão, 7 Espíritos de Deus, pode ser uma representação extraída lá de Isaías 11:2, em que o profeta nos apresenta 7 aspectos diferentes do Espírito de Deus. Vamos ver o que Isaías 11:2 nos pronuncia. Repousará sobre ele o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor de Deus. E o que o Senhor Jesus quis dizer ao afirmar que essa igreja de Sardes tem nome de que vives e estás morto? O Senhor Jesus, certamente, referiu-se à condição espiritual absolutamente deplorável dessa igreja e que serviu como uma verdadeira marca para representar o período em que a Igreja de Deus viveu condições semelhantes às que agora vivem os protestantes na Reforma. Esse agora que eu estou dizendo é o agora da época da Reforma. A Era de Sardes corresponde a esse período histórico. A Igreja estava muito enfraquecida. Ela vinha sofrendo o peso turbulento, aterrador da grande tribulação. E isso permitiu que o protestantismo confundisse os irmãos. Vamos repassar alguns exemplos. No início da chamada reforma, os reformistas reprovaram a cobrança de dízimo e não a implantaram. Mais tarde, essa anomalia foi incorporada no seu conjunto de práticas apóstatas. Nós sabemos como está a questão do dízimo até hoje. Alguns segmentos do protestantismo adotaram o sábado como dia santo de Deus, mas, infelizmente, mantiveram outras heresias. Por exemplo, encarnação do Verbo, Trindade, arrebatamento da igreja para o céu e uma espera da implantação da marca da besta no final dos tempos. Inclusive, eu quero fazer um pequeno parêntese aqui. Estava assistindo a um vídeo no YouTube e ouvindo a preleção de um pastor, um grande conhecedor da Bíblia, e até então eu não sabia do posicionamento doutrinário dele. Em determinado momento, ele quis explicar, ele explicou o que para ele é a diferença entre igreja e seita. Disse ele: toda vez que depararem, isso ele falando, com uma entidade religiosa, uma denominação religiosa, que não reconhece a divindade plena do Senhor Jesus, igual à do Pai, e que não adorar o Senhor Jesus, é uma seita, não é igreja.
Vocês veem que até hoje isso está entranhado, essa heresia está entranhada por aí. Bom, e é um pastor cujo canal tem centenas de milhares de assinantes, de inscritos. Mas voltemos à igreja de Sardes. No tempo dessa igreja, o povo genuíno de Deus, remanescente da terrível perseguição por parte do papado, principalmente, defrontou-se com uma deplorável confusão, pelo fato de terem surgido numerosas igrejas evangélicas oriundas do protestantismo, no tempo em que Martinho Lutero havia enfrentado o poder romano católico. Então, durante esse longo período da era dessa igreja, de 1518 até 1789, fazendo as contas aqui, mais de 360 anos, houve uma série de grandes avivamentos das igrejas protestantes, na Inglaterra, principalmente na América, mas em diferentes partes do mundo. E vários desses movimentos expandiram-se enormemente. E é importante nós observarmos que o papado, no tempo de Tiátira, e o protestantismo, na era de Sardes, subsistiram cada organização à parte, embora não em todos os lugares do mundo. E hoje, o que nós podemos constatar em termos de comportamento geral das chamadas igrejas? Nós observamos um enorme esforço para resolver as dificuldades e divergências católico-protestantes, sabendo-se que as diferenças hoje, na verdade, existentes entre elas, são mínimas. Ou seja, há um movimento significativo de aproximação das organizações chamadas protestantes, de modo a formarem um grande e único corpo, ou uma unidade, com a religião romana católica, de modo que, como vamos ver mais à frente, a oitava cabeça da besta, que é uma expressão do anticristo, será reavivada. Mas, no fim, todo movimento que não pertence ao povo de Deus entrará na tendência futura, como está escrito nessa mensagem à igreja de Sardes. Nós devemos sempre lembrar que o Senhor Jesus considera a nós, a igreja, como um organismo vivo, não como uma organização empresarial ou igreja morta. E muitos fiéis verdadeiros, naquela época, misturaram-se com as igrejas reformistas. Mas aí vocês perguntam, por que isso aconteceu? Muitos crentes verdadeiros daquele tempo, pelo menos verdadeiros num determinado momento, algo que ocorre também nos dias de hoje, pelo fato de relaxarem a guarda e não examinarem com o devido cuidado as escrituras, lá na época de Sardes, acreditaram que a totalidade da pregação das denominações ditas reformistas expressava a palavra de Deus. Ou seja, é histórico constatarmos essa falta de filtro, essa falta de conhecimento bíblico apropriado e a ausência de um critério correto. Isso fez com que muitos decaíssem e, atualmente, que muitos decaiam da firmeza de sua fé e acabem ingressando na apostasia. Por isso, o Senhor Jesus faz uma exortação à vigilância. Ele diz: sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, vejamos,
O Senhor Jesus exorta para vigiar e consolidar o resto que estava para morrer. O que é esse consolidar aí? Treinar, discipular, dotar a pessoa para que ela adquira maturidade doutrinária para resistir sozinha às heresias, apostasias e a todos os desvios abomináveis da fé. E aqui nós precisamos lembrar que, ao longo da história, a Igreja de Deus sempre vivenciou crises e sempre houve remanescentes ou restantes que conservaram a sã doutrina original. O Senhor Jesus fez alguma repreensão a essa igreja? Algum elogio? Vamos ver. Primeiro, ele já foi logo dizendo que os membros dessa igreja tinham nomes de vivos, mas estavam mortos, porque as obras que praticavam não foram achadas perfeitas diante de Deus. E que obras eram estas que chegavam à presença de Deus e lhe desagradavam? Vamos lembrar que cada era estende-se sobre a era seguinte. Elas se mesclam. Nós já vimos isso em detalhes em estudos anteriores. De modo que temos uma continuação das obras, mais do que uma continuação, uma imbricação também das eras anteriores ao longo da época de Sardes. Por exemplo, a liderança do Santo Espírito de Deus é substituída por uma hierarquia humana. Isso a gente foi acompanhando com clareza desde a igreja de Éfeso. A pura palavra de Deus e seus benefícios livres a todos os homens, destituída foi pelos credos, dogmas e ordens, por exemplo, de uma determinada igreja. A adoração no Espírito e os dons do Espírito e tudo que pertence à verdadeira comunidade dos santos foi deixada de lado, substituída pela liturgia. E houve uma adoração literal de ídolos, festas pagãs e outros símbolos. A mariolatria estava assumindo um lugar cada vez maior na adoração pelos crentes, até chegar a assumir o lugar da divindade, e o Filho, o Senhor Jesus, foi trazido de sua sublime posição, acima de tudo, para serviu a um homem chamado Papa, que se cognominou vigário do Machia, com poderes equivalentes. Então, por que o Senhor Jesus, continuando, utilizou essa expressão, nomes de que vives e estás morto? Na verdade, aquelas pessoas viviam de aparência do passado, eram vivos mortos ou mortos vivos. E isso tipifica, essa frase, o falso avivamento do protestantismo, que sim, descobriu grandes verdades, mas se corrompeu na sequência. E a chamada teologia começou a adaptar-se às necessidades do mundo, e não às necessidades de obediência a Deus, do serviço e da adoração a Deus. E passou a abrir concessão em cima de concessão. E os rituais substituíram a verdadeira espiritualidade. Ou seja, o que nós detectamos na era de Sardes prova de modo cabal que a chamada reforma foi incompleta e não
alcançou nem de longe seus objetivos de restaurar a igreja, porque esse era o escopo inicial, ao padrão ideal, qual seja o da igreja apostólica primitiva. E qual foi a ameaça que o Senhor Jesus fez? Vir como ladrão. Ou seja, chegar de maneira repentina e pegar todos esses praticantes de heresia em flagrante. Mas foi feito um elogio. Esse elogio, o Senhor Jesus dirigiu aos remanescentes fiéis. Ele cita que houve uma não contaminação por alguns de sua vestidura. Por isso, o Senhor Jesus afirma que poucas pessoas, por não se terem contaminado ou não terem contaminado suas vestes, andarão com ele de branco, porque são dignas disso. E também recomenda: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Mais uma vez, o verbo arrepender-se no discurso do Senhor Jesus. Então, como nós sabemos, toda a doutrina de salvação foi transmitida pelo Senhor Jesus e pela Igreja Apostólica, que é a herança dos santos. A Igreja de Sardes já estava praticamente perdendo a memória dos ensinamentos que recebeu como herança apostólica. Nesse momento, considero oportuno nós recorrermos a uma passagem que está em Judas, versos 3 a 5. Diz Judas: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É dessa herança que eu estava falando. Prosseguindo Judas: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus e também negam o único denominador e Senhor nosso, Jesus Hamashia. Mas, finaliza Judas, quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor Deus salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, amados irmãos e amadas irmãs, que interpretação, claro que não existe só essa, mas que interpretação moral podemos fazer do texto desta carta? A igreja de Sardes, e por consequência a era tipificada por ela, chamada Era de Sardes, representa igrejas e crentes que morrem espiritualmente e não percebem. Estão mortos e têm nomes de vivos. O Senhor Jesus alerta para a necessidade imperiosa, urgente, de despertar a igreja. Sardes, então, representa igrejas e seguidores do Senhor Jesus que envelheceram na sua fé e deixaram morrer seu vigor com o tempo. Nós podemos encontrar respaldo para essa observação na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 27. Houve uma acomodação até mesmo com a
prosperidade. Em hebraico, para a gente ter aqui um referendo a mais, o nome Sardes assemelha-se à palavra sherit, que significa o que escapou, ou seja, o remanescente. A palavra Sardes não tem origem hebraica. Eu estou apenas mostrando uma semelhança. E essas semelhanças não costumam ser aleatórias. Mas o assunto hoje não é esse. Embora o nome original da cidade não tenha ligação direta nenhuma com a língua hebraica, alguns escritores fazem um paralelo para dizer que esta é uma mensagem para umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Isto é, para aqueles crentes, aquelas pessoas crentes que permaneceram fiéis. Por quê? Uma igreja morta, sem vida, sem alegria, não faz nenhuma diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. Pelo contrário, deixa-o saltitante de felicidade. Uma igreja assim vive de aparências, repetindo rituais religiosos e tradições humanas. Ouçamos, então, o Senhor Jesus. Não deixemos nossa fé morrer. A igreja precisa renovar-se cada dia para não deixar morrer o seu amor. Do mesmo modo, cada seguidor verdadeiro do Senhor Jesus precisa nutrir-se de seu evangelho para não ficar espiritualmente morto, ainda que na superfície pareça estar vivo. Amém. Amém.